Olá, boa tarde. Regina, Newton, sejam todos bem-vindos. O nosso convidado já está aí. Olá, sejam todos bem-vindos. Oi, Oi, Newton. Érica, tudo bom? Como é que você Tudo tá? bom? Tudo jóia. E você, como é que está aí? Fora Tudo de ótimo também. casa? Tudo ótimo também. Eu tô falando aqui hoje do Tocantins. Eu já soube que em São Paulo, por aí no sul, tá bem mais frio. Aqui não, gente. Aqui é sempre muito quente. Dá pra vocês verem a cor que eu tô por aqui. Tá bem Passando a minha bronzeado. quarentena aqui, Que bom. passando a quarentena aqui na casa da sogra. Ai, que bom. Eu estou em Belo Horizonte e aqui hoje choveu, o dia É, inteiro ficou nublado, o clima está um pouco mais ameno, né? E o que é bom também. Eu gosto com desse clima certeza. mais É, fresco. BH acompanha muito São Paulo, né? Quando chove num lugar, tá chovendo no outro. Frio, é muito parecido. A temperatura é muito parecida. Isso, 2, 3 dias que chove em São Paulo, já chove aqui. E assim vai. É, é, Pois é. exatamente. Ai, que bom, Newton, que você aceitou o nosso convite. Sinta-se em casa, né? Essa já é a sua casa também. O Com Newton é designer certeza. de interiores e é um super parceiro nosso da BD. Recentemente ele fez uma série de vídeos e essa websérie está disponível no nosso IGTV. Quem ainda não viu, pode ir lá, né? Tem muito papo bacana. E lá nesse. Inclusive essa semana, a semana que passou agora, eles subiram todos acho que se eu não me engano, são 11 episódios para o Isso. YouTube, né? A Ai, BD que oficial. joia! A Ai, que BD bom. Eu ainda não oficial, vi lá no YouTube, mas já né? vi todos aqui no IGTV. Foi um E trabalho lá, muito bacana que a gente fez ao longo do segundo semestre, o ano passado, e é muito esclarecedor. A gente teve um trabalho de pesquisa bem legal, porque eram poucos episódios na primeira temporada, para a gente poder esclarecer, porque as pessoas hoje elas não têm tempo de nada. Então os episódios eles são bem curtos, diretos e objetivos. É assim, olhou já vai saber tudo o que precisa. uhum. Antes, deixa eu perguntar se todo mundo está ouvindo bem e se está nos vendo bem. Dá um ok aqui para nós. Para mim tá ok, Newton. Seu Sim, som também tá bom? sim, tudo Tá, certo. qualquer coisa você avisa aí. Já tem bastante gente, né? Sim. Vamos dar início ao nosso papo, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sei que você já fez isso lá no vídeo, né? Mas é legal, podem ter outras pessoas aqui que ainda não viram, e a sua história é muito interessante. O ano passado eu tive a sorte, também pela parceria, gosto muito da Silvana, das meninas, mas eu tive a sorte também de percorrer a palestra da Souvenir, que era a Souvenir era parceira da BD no ano passado, e aí eu sou palestrante da Souvenir e a palestra A Vida se completa com histórias. Então a gente fez um circuito por várias regionais da ABD. Então eu conheci várias pessoas do Nordeste, lá do Rio de Janeiro, de Minas, e foi muito interessante essa experiência. A troca que as pessoas tinham comigo era muito grande, as dúvidas são muito recorrentes das pessoas sempre, como foram as minhas também. Então, muita gente que eu estou vendo aqui já me conhece. Para quem não Uhum. conhece, gente, a minha vida inteira eu trabalhei na área de logística, importação e exportação, numa empresas de petróleo. E aí, quando foi no final de 2015, a empresa onde eu estava teve um movimento, né? Vamos sair do Brasil, até porque o petróleo, se bem que agora despencou, né? Agora está muito pior do que naquela época o valor do barril. E aí eles decidiram enxugar a operação no Brasil, me ofereceram uma vaga fora, na verdade em Luanda. E aí eu não topei, não era o meu momento, voltei, mudava do Rio de Janeiro, voltei para São Paulo e já tinha feito o curso de design de interiores. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiz também um curso de cenografia, que eu gostava bastante, e comecei a fazer pequenos projetos, fotografar esses pequenos projetos. Primeiro foi o meu próprio apartamento, um outro estúdio, fotografei, abri o meu Instagram em junho de 2016. E aí começaram a aparecer consultas e foi assim, foi uma transição. Eu sempre quis trabalhar com isso, sempre quis trabalhar com interiores, mas eu estava já engajado já numa outra carreira. Então, eu fazia alguma coisa na casa da minha mãe, na casa dos meus irmãos, na casa dos meus amigos. Eu atuava de uma maneira informal.
E aí, o pessoal da Moriarte, adoro eles. Também um abraço para Tem o você. pedidor de abraço. Pedidor de abraço agora tem que ser abraço virtual. E aí eu peguei o Pedro. E aí o que acontece? Aí eu voltei para São Paulo, abri o meu Instagram e continuei procurando emprego, continuei, né, tentando a minha vida do que eu sabia fazer. Em paralelo, projetos de interiores. Foi tomando uma proporção, quando eu percebi, eu já estava dedicado 100% na área de projetos de interiores. Não necessariamente projetos de interiores, casas das pessoas, mas também visual merchandising, mas também cenografia, mas também palestras voltadas à área de interiores, cores, enfim. Eu fui me apropriando do que tinha para a gente poder seguir. Porque viver, né, o comentário de muitos designers que estão me ouvindo aqui agora, viver de interiores no Brasil, gente, é um desafio muito grande. Sim. Não é, Érica? É muito, é incrível. É Tem uma que questão amar, né, cultural. o que a gente faz. É uma questão cultural. As pessoas, elas acham, por incrível que pareça, elas ainda acham essa parte de interiores, cuidar da casa, algo supérfluo. Hoje, a gente está em casa, não porque a gente quer, né? A gente já está em casa há muito tempo, então a pergunta que eu deixo é: a minha casa, ela é uma boa companhia para mim? As casas que eu projetei para os meus clientes, elas estão sendo boas companhias para eles agora? Eles estão sendo felizes? Eles estão conseguindo ficar bem, usufruir bem dessas casas? Então, esse é um momento de reflexão e das pessoas valorizarem um pouco mais elas mesmas e, consequentemente, o nosso trabalho. Newton, e você é sempre muito inspirador e já começa a nossa live com uma reflexão dessas que é importante para nós profissionais, e eu acredito também que o rumo do design de interiores pode mudar dependendo da nossa visão de como a gente vai levar isso para os nossos clientes, né? Porque é muito importante isso que você falou. O que a gente projetou que está sendo uma boa companhia para os nossos clientes, né? Exato. E até, só voltando lá, você é administrador de empresas também, né? Sou administrador de empresas. Minha primeira formação é administração. Exato. A minha formação inicial é administrador de empresas, depois fiz aí vários cursos de comércio exterior. Isso tudo me ajuda muito hoje. Por quê? Do ponto de vista de estratégia, gente, a gente que está chegando de fora. Da mesma maneira, Érica, se você que trabalha com interiores, com arquitetura ou com interiores, quem atende, se chegasse quero mudar de área e viesse para minha área anterior de logística, vocês iam trazer um outro olhar, um olhar de fora, diferente, não é certo ou errado, uma outra visão. É isso que eu trouxe para cá. Eu sempre gostei muito, mas até hoje, eu ainda tenho muito o ranço de cliente. Eu sempre gostei muito da minha casa, né, da casa do meu entorno bacana. Então, eu ainda trago muito um pensamento de cliente comigo. Então, isso faz toda a diferença. Na maneira como você trata o seu cliente, na maneira como você se apresenta a ele, na maneira como você conduz um projeto. Hoje as pessoas todas não têm tempo para nada. Agora sim, hoje nós temos muito tempo. O tempo é o que a gente mais tem. Mas no mundo moderno, a gente não tem tanto tempo. Então a gente tem que fazer, gente, uma anamnese. Aquilo que o terapeuta faz com a gente no início de consultas. Eu não posso chegar para o meu cliente, como eu não queria que chegassem em mim, jamais. Vamos fazer um projeto. Ah, Newton, que cor que você gosta? Ah, Newton, que estilo que você quer o seu? Sabe, são perguntas limitantes. A gente se baseia em comparações, né? O cliente de hoje em dia, ele traz muita informação. Ele não é mais aquele cliente antigo que você trazia coisas para ele. Nossa, meu Deus. Não, hoje ele já vem com todas as fotos do Pinterest, ele já vem com várias revistas, ele já vem com todo o material. Ele sabe onde é a fábrica da poltrona mole, ele sabe quem é o designer da poltrona jangada, ele sabe onde tem tapeçaria, quais são os artistas que estão bombando, quais já estão por fora. O cliente é muito antenado hoje. A informação está na internet. E além de ter e além de ter todo esse acesso à informação, ele, a partir desse momento que a gente está vivendo, a relação com a casa, para todas as pessoas de uma forma geral, isso vai mudar, né, Newton? E por que a gente está falando isso, né? Porque a gente vai entrar no nosso assunto, é importante, né, situar as pessoas por que a gente definiu a casa com cara de casa, né? Porque faz todo sentido essa relação que a gente tem com os espaços que a gente vive, especialmente nesse momento, se essa relação é mais harmoniosa, tende a gente se sentir mais seguro, mais com aquela sensação de casa-refúgio, né? Você não acha isso? Do acolhimento. É aquela coisa o showroom, gente, já teve um tempo. Ele foi importante para a gente, serviu como referência no passado.
que não existe mais. Se vocês olharem hoje nas revistas, nos editoriais, as casas têm cachorro, tem criança, tem o controle remoto em cima da mesa, tem uma xícara de café em cima, tem uma cama desarrumada. É a casa vivida. Eu não tenho mais que buscar aquele ideal de uma casa que eu fico preocupado se eu vou sentar e vai estragar a almofada, fragilizando tudo o que eu estou fazendo, porque eu não estou criando um vidro, uma redoma em volta da minha casa para ela ser bonita para visita. Eu estou criando uma casa confortável e incrível que faça sentido para mim, né? E aquela coisa, tudo combinava com tudo. Lembra na época dos anos 90 que tinha Mogno, né? Lembra? Ah, nossa, o auge era Mogno. Essa é da minha época. Mogno alto brilho. Nossa, meu Deus, incrível. Depois veio o Marfim, lembra? Marfim. Nossa. Quem tiver até a oportunidade de ir a São Paulo, o Hotel Renascença ali nos Jardins, ele foi construído e concebido no momento onde o Marfim estava em alta. Então você vê hoje um hotel referência, 5 estrelas no Marfim, você fala, meu Deus, né? São coisas datadas. Precisando passar um designer lá, né? São coisas datadas. Então isso tudo vai servindo de referência para a gente poder buscar o nosso caminho, né? Então, e a nossa casa, ela tem que ter a nossa cara. Então, eu posso ter uma mesa de laca com um móvel que eu herdei de família. Eu posso ter uma parede de quadros incríveis, mas também aquilo tem que fazer sentido. Por que não quadros de pessoas que eu conheço? Quadros que me digam coisas. Do meu sobrinho, do meu filho que ele fez na escola. Eu coloco uma moldura bacana e digo uma verdade para mim mesmo. Né? Então, a casa com cara de casa é a casa que a gente se sente bem. Sem querer olhar a casa do outro. Eu olho para a minha casa e ela tem a minha identidade. É isso que eu busco nos projetos hoje. Vasculhar a vida das pessoas mesmo de uma maneira que... Se vocês tiverem oportunidade depois de olhar no meu Instagram, Newton Lima Oficial, vários projetos. Os projetos, eles parecem que eu estou tirando uma foto de uma casa que já existia. É isso que eu quero. Quando eu fotografo, eu gosto muito de fotografar também os meus projetos. Gente, isso também é muito incrível. Eu acompanhei o trabalho de diversos profissionais que eu admiro, mas os últimos trabalhos que eu fiz, eu fotografei os meus projetos. O nosso olhar é o nosso olhar. Por mais que a gente precise de um recurso, é bacana também, se vocês puderem investir num diferencial na carreira de vocês, façam um curso de fotografia, é legal. Se não para exercer profissionalmente, mas para você dirigir, para você entender o ângulo que você quer, a posição que você quer, que efeito que você quer causar naquilo. Principalmente quando a gente trabalha com cenografia, esse lance de fotografia é muito importante. Eu ia falar exatamente isso, porque eu fiz o curso de fotografia, eu tentei aprender fotografia de ambientes, não para fotografar os meus projetos, mas exatamente para ter um olhar um pouco mais exigente, né? E essa coisa que você falou da casa, eu acho que nesse momento, especialmente, a gente está vivendo um momento de desapego do esteticamente perfeito. Não faz mais sentido aquela casa com cara de revista, até porque as revistas não querem mais aquele ambiente que você não identifica que ali tem vida, né? E a decoração verdadeira, ao meu olhar, é aquela que interage com as pessoas, é aquela que passeia pela nossa história. Por isso que você falou, essa harmonia bonita entre peças modernas, entre uma peça de design e ter um móvel de família. E daí a gente já vai entrando um pouquinho, né, na nossa parte de produção. Eu acredito que muita gente que está aqui é um tema que eu amo. Eu venho me especializando, você é uma super inspiração para mim. Quero te falar isso. Obrigado. Inspiro muito e aprendo muito com você. E acompanho o seu trabalho. E talvez por eu ser muito detalhista, também eu observo que você tem um olhar muito especial para essa questão dos detalhes. Me conta um pouquinho se isso é em relação a essa questão da fotografia, de você saber o ângulo que você quer mostrar e sai nessas fotos que é mostrado para nós. Se é a questão da cenografia, né, que a gente vai falar um pouquinho. Eu tenho umas fotos aqui, a gente pode ir mostrando alguma coisa enquanto você fala? Vamos colocando fotos. É mais fácil para as pessoas. Alessandra. O que você quer que eu mostre? Isso, vamos mostrando fotos para as pessoas, porque daí a gente fala em cima do que foi feito. É mais fácil a gente conseguir visualizar. Vamos lá. Isso, eu acho que vai ser bacana. E essa questão dos detalhes, olha, para você ver, nessa imagem eu consigo ver assim, essa almofadinha pequena que está atrás daquela outra, isso é um cuidado muito especial e já fica aí uma dica, né, Newton, para quem quer se especializar e aprofundar em produção, esse olhar atento aos detalhes é imprescindível, né?
Gente, para o designer de interiores, ele é antenado, é uma pessoa antenada o tempo todo. Eu estou conversando com você, eu estou prestando atenção no que você está dizendo, mas eu estou olhando, sabe? Existe um estudo neurolinguístico que diz que a gente consegue prestar atenção em até 9 coisas ao mesmo tempo. Eu Ai, perdi a me sinto conta. mais feliz. Acho que agora eu me sinto normal. Até 9 coisas. Eu consigo falar com você, eu consigo ouvir o cachorro latindo, eu consigo ver a porta batendo, eu consigo, sabe, assim, coisas. A gente tem essa percepção espacial. Quando eu viajei para o Marrocos, eu voltei impactado de lá, sabe, assim, com uma série de coisas. Só que não tem como a gente transformar a casa das pessoas numa casa do Marrocos, porque a gente vive no Brasil, né? E aí o que acontece? Aí foi uma cenografia que eu fiz agora na última Abimad para a marca Maior e Casa. Eles importam os tapetes do Oriente. Eu falei, gente, se os tapetes são do Oriente, por que não trazer um ambiente de souk? Né? Aquele souk do Marrocos, o que eu vi lá, que incrível. E aí eu fiz, a mistura de vermelhos, alaranjados e terracotas é muito marcante na vida deles. Então, para eu impactar, eu trouxe isso. Eu fiz uma sobreposição de tapetes para dar uma profundidade. A maneira como eu amarrei os tecidos, eles vendem tecidos também. Então, eu fiz um nó, tá vendo? Eu não vou pendurar tecido de qualquer maneira, eu vou dar um nó no tecido. E aí eu juntei também... charme, né? Sempre por uma ordenação de cores. Então, é cores na estampa. Mas aí o que acontece? Se eu estou trazendo muita informação para o fundo, os móveis, os acessórios que eu estou colocando na frente, eles são vazados. Porque eu não quero interromper a visão. Eu não quero barrar o que eu estou mostrando no fundo, mas eu preciso de uma volumetria. E aí, aquela confusão visual. Eu tenho tapetes pendurados, eu tenho tapetes enrolados, eu tenho almofadas caídas pelo chão, que é justamente aquele desalinhamento que a gente falou das casas das pessoas. Parece que alguém esbarrou ali e a almofada caiu. O tapete ele não está perfeitamente empilhado. Essa é a sensação de lugar vivido. Entendeu? Vamos para mais uma? E, ó, você me colocar para falar dos meus projetos, a gente não sai daqui hoje. Tá, eu tô controlando aqui o tempo. Tá, vamos lá e a gente quando você mudar, seguindo. Quando Tem você mudar, muita eu pergunta, mas a gente depois para e vai respondendo todo mundo. Tá. Aqui também é uma vitrine frontal, é uma fachada de loja. Então, se eu estou entrando com cores, eu tenho um alinhamento também. Olha só a cor da parede. Se essa parede fosse branca, eu ia estar dizendo assim para essa vitrine, olha só, a sala acaba ali, hein, onde tem um espelho. Mas quando eu coloco esse pele bronzeada, essa cor na parede, eu dou uma profundidade. Eu avanço, entendeu? Ela dá a impressão que ela vai para lá um pouco. Ela se estende um pouco mais. Eu tenho cores, e eu tenho muitas cores, só que as cores predominantes são fechadas. Então aí eu tenho esse controle. Não é uma coisa que cansa, né? O azul, ele é um azul acinzentado. A cor do fundo é um camelo escuro. O tapete, ele tem algumas cores vibrantes, mas estão no detalhe. Eu vou mostrando mais uma e, enquanto isso, até tem um comentário que eu acho que encaixa exatamente com uma pergunta que eu ia te fazer. É da Cíntia. Ela falou, produção em casa para tirar foto faz sentido. Muitos arquitetos produzem a casa do cliente antes de concluir a entrega da obra. Cenografia, fake, estilo de vida faz sentido? Né? Na verdade, Nilton, eu ia te perguntar, quando você faz uma produção, essa produção é para fotografar o projeto ou essa produção você já está finalizando e fazendo a entrega do cliente? Porque também, e aí já vou emendar numa outra pergunta que eu acho que vai conduzir nisso aí. A cenografia é uma outra área que o design de interiores pode atuar. Por isso, né, que o Nilton escolheu trazer esse apelo, né, da cenografia para mostrar para vocês também, porque é uma outra vertente de trabalho para o design de interiores. Exato. O designer de interiores ele não tem que se limitar a fazer projetos de interiores de casas. Vocês podem fazer corporativos, interiores de escritórios, vocês podem fazer o visual merchandising, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora, essa parte de cenografia. Só que não é simplesmente você chegar na loja e você arrumar a loja. Não. É você entender a história da loja e buscar parceiros, fazer uma pesquisa. Olha só essa loja agora que a gente está entrando aqui, ela tinha uma brasilidade, ela tinha muita madeira. Então, a gente trouxe um carregamento da Bahia, de fato, com adornos de cestaria, Yanomami, cocares de índio e referências para valorizar o que a loja já tem. Então, é uma loja de móveis, essencialmente de móveis, mas a partir do momento que a loja de móveis também tem objetos, as coisas se complementam. Eu entro para comprar o sofá, eu vi a almofada, eu levo também a almofada. Ah, mas esse enfeite aqui eu levo também.
O arquiteto também, quando ele vai lá, o designer, quando ele entra na loja para fazer uma produção, pegar itens para produção, ele viu uma poltrona, ele já olha do lado, tem uma outra coisa, outra, ele já pega aquilo tudo, já resolve a vida do cara, entendeu? A gente não tem tempo mais de ficar indo em vários lugares. Então, você desenvolver uma curadoria de objetos, quadros, tapetes, almofadas, que sejam a cara daquela loja, isso é um tiro certeiro, entendeu? É muito bacana. E respondendo a sua pergunta de produção, você finaliza um projeto, não existe, gente, vocês estão aqui para confirmar, não existe o projeto que você fotografa e o cliente ficou com tudo aquilo. Você, obviamente, algumas coisas foram encomendadas, um sofá, uma mesa, cadeiras, coisas maiores foram encomendadas de acordo com o dimensional da planta do projeto que você desenvolveu. Agora, os adornos, os quadros, aquilo tudo, você está produzindo. Depois o cliente ele entrou naquela casa, ele tem que ser impactado pelo seu projeto. A probabilidade dele dele comprar muito mais coisas naquele momento é muito maior. Óbvio que nem sempre ele vai ter grana, né? Já está vindo de uma obra onde ele gastou bastante, mas ele tem pelo menos referências. Se ele não comprar agora, ele sabe mais ou menos o caminho que ele vai seguir no futuro breve, quando ele tiver outras disponibilidades. Eu costumo fazer os dois tipos de produção, né? Falando até um pouco da minha vivência. Eu faço produção para fotografia, que às vezes vem antes ou após a produção de finalização do projeto do cliente, porque no meu escritório eu criei esse como um serviço à parte. Então, esse serviço de finalização para o cliente é importante durante todo o processo da obra, do processo da marcenaria. Eu vou sempre lembrando a ele, olha, lembre da finalização, da importância que isso tem, vai garimpando as suas peças. E quando a gente fala dessa produção que a gente faz com objetos de loja, com objetos do cliente, por isso que a cenografia é importante, porque é um garimpo que a gente faz quando você está montando um cenário. Eu não faço, né, cenografia, mas até então, imagino, quando você está montando um cenário, você está trabalhando com as peças que você tem na loja e você precisa encaixar, a mesma coisa seria na casa do cliente. E você também está com a possibilidade de trazer coisas novas, né? Exato. Lembrando, gente, que a cenografia, ela é assim. Tá? Eu estou passando na rua, boa essa foto, eu estou passando na rua, eu tenho que ser impactado por aquilo. Então, diferente de um projeto de interiores, eu amo o SIG, eu adoro. Acho que é incrível, eu olho para ele, eu falo, meu Deus, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu quero contratar o SIG. Mas... deixar a carta, assim, um cheque em branco na mão dele, eu não quero perguntar nada, não quero perguntar preço nem de onde vem, sabe? Sim. Mas o que acontece? A cenografia, ela tem... Olha pra você ver como eu sou cliente ainda, tá vendo? A cenografia, ela tem uma pegada um pouco mais intensa do que o projeto de interiores. Você viu? Tipo, é difícil você encaixar um quadro de cocar na sala de alguém, mas naquela cenografia, com aquela parede, você não está olhando na composição de venda do sofá com o cocar, mas você quer que a pessoa se interesse pelo todo, pelo conjunto, pelo mood que você está criando naquela história. Então, se ela vai ter somente o cesto Yanomami e o cocar em outro sofá, ou se ela vai ter aquele sofá com outro quadro e aquele cesto, você está dando possibilidades dela pensar. Então, a gente tem que usar muito. Aqui é uma loja de tecidos, que sempre ela revestia uma poltrona com o tecido e colocava na vitrine. Nessa proposta, eu fiz o contrário. Eu pendurei todos os tecidos, todas as lâminas em forma de cortinas transpassadas, peguei uma cadeira de acrílico e recheei a cadeira com o tecido. Então, o tecido ele veio de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu estou mostrando ele de uma outra maneira. Né? Pode passar mais uma? Pode. Esse, assim, eu amei. Esse é o lounge de descompressão. A gente tem hoje nas empresas a necessidade de você ter um canto onde as pessoas fiquem ali um pouco desconectadas, sentadas, descansando. O nome é lounge de descompressão. Então, nada mais do que futons, assentos baixos, uma luz indireta. Eu fiz tem esse cimento queimado na parede e esse tapete é meu, é desenho meu. É um tapete que chama-se Deep e ele é fabricado, produzido pela Tapetá. Eu imaginei aquele movimento das águas, sabe? Para poder pensar nesse tapete aí. Aí, como o tapete é meu, então o que eu fiz? Coloquei uma mesa de acrílico para não esconder meu tapete, né? Então, enfim. É lógico. Isso é importante também. Vamos mostrar mais uma aqui. Isso aí foi no último DW. Ano passado? Foi no DW, agora na loja na Kohler, que fica ali na Gabriel Monteiro da Silva.
É uma loja, gente, de chuveiros, vocês conhecem, né? De metais e louças importada. E aí o que acontece? Eles estavam lançando no DW o chuveiro que ele fica no teto e ele imita a água da chuva. E aí o que eu fiz? Falei assim, bom, água da chuva. Vamos fazer chover então nesse cenário. Aí a gente colocou uma foto no fundo, uma foto em alta definição no banner, de uma floresta ali, uma floresta amazônica, e um paisagismo intenso na frente com os chuveiros em cima. E aí ele ficava pingando, por isso que eu estava com capa de chuva, porque estava pingando em mim ali, literalmente. O chuveiro estava aberto estava pouco aberto, caindo apenas algumas gotinhas de chuva, e aí era banho de chuva, o nome da cenografia. Então você viu que aí a gente sai completamente de uma história residencial, aí é uma coisa cenográfica mesmo, Sim. comercial, para vender o chuveiro. E a importância da cenografia também é quando ela ativa todos os sentidos, da mesma forma, quando você produz aqui um eu tenho uma show profundidade, né? Eu tenho uma profundidade aqui, lá. Eu não sei onde, olhando nessa foto, eu não sei onde termina o paisagismo e a foto que está lá atrás, ou você está lá mesmo de fato no Pantanal, na Floresta Amazônica, Newton. E eu lembro que esse espaço foi muito fotografado. Foi. E o que eu percebo é que não é só um espaço instagramável. Aí a gente tem muitas emoções, muitos sentimentos. Você pode ser transportado com base em cada memória afetiva que cada um trouxer, né, na sua bagagem emocional. E é Exato. isso que é o bacana dessa interação dos espaços com as pessoas. E você interagir com ele, tipo assim, se eu criei um ambiente de chuva, gente, eu tenho que ir com uma capa de chuva ali, eu não vou pegar um guarda-chuva talvez, tinha até guarda-chuva, mas o guarda-chuva vai esconder. Então deixa eu colocar uma capa de chuva e deixa eu acreditar que está chovendo no espaço que eu criei. Essa é a ideia, né? Legal. Vou passar para o próximo. Deixa eu ver aqui, Newton, alguém escreveu alguma coisa. Newton, você escolhe. Não consegui ler, passou. Você escolhe um produto da loja como ponto de partida para a elaboração do projeto cenográfico? Normalmente é a loja, a demanda da loja, é a loja que te dá a demanda. A loja fala, Newton, eu quero vender esse chuveiro. Newton, eu quero vender essa linha desse designer aqui. Aí você olha para aquilo ali, a demanda vem da loja, na maioria das vezes, tá? Aqui também, esses espelhos eram espelhos emoldurados, eles estavam chegando ali também nessa loja. E aí eu olhei para os espelhos e falei assim, meu Deus, tinha um pé direito ali de 9 metros de altura por 7,5. Então a gente pintou, eu pensei ali, o que acontece? Eu imaginei, o nome dessa cenografia é Blue Bubbles, que é gotas. Então eu pintei de azul e coloquei os espelhos como se eles fossem gotas num vidro. Essa é a minha ideia. E aí vocês vão reparar na lateral ali, nessa foto, agora nesse corte não dá para ver, mas ele desce numa angulação lateral, que tem uma clarabóia e o sol ele vinha e tinha uma hora que ele fazia aquele desenho do sol, da sombra nas paredes laterais. Ao invés de chapar a parede, eu fiz essa angulação para poder valorizar esse efeito. Então aí olhando, eu olho para isso, eu vejo um vidro com bolhas de água. Então a gente fez, os espelhos eram imensos e isso aí vendeu muito, gente. Essa loja nunca vendeu tanto espelho, principalmente para hall de hotel e lugares que tenham, de fato, um pé direito alto para você poder ter essa vista mais abrangente, né? E a decoração em volta é minimalista, né? Você não está dando tanta atenção. Existe um lounge ali embaixo, uma sala, mas o foco é a parede. É uma e loja vocês estão de vendo espelhos ou uma loja de mobiliário? Não, uma loja de mobiliários e acessórios. Os espelhos, eles estavam ali entrando como carro-chefe no DW, inclusive, 2018, isso daí. Ah, legal. Vou passar para mais um aqui. Esse é residencial? Não. Isso é uma loja também, é isso que eu falo, né? Tipo, olha só, a loja com cara de casa. É você chegar na loja, e você entender exatamente, você se sentir acolhido. Como que é a minha casa? Nem todo mundo gosta de sofá Chesterfield, nem todo mundo curte. Então eu falei assim, bom, né, é mais difícil, principalmente em lugares quentes. Aqui no Tocantins, por exemplo, é proibitivo você ter um sofá desse. Mas aí você coloca a persiana, você já vai com... Aí era um tecido na parede, o tapete zigue-zague, tá vendo? Ó, tem um azul no tapete, tem um vaso azul ali no canto. Mas eu ainda mantive aquele ar meio no ar ali, né? Esses quadros são da Cláudia Liz, ela faz esses portréis maravilhosos, e aí eu escolhi esses dois que tem uma pegada mais vintage, para trazer uma atmosfera para o espaço. São detalhes, né, gente? O espaço ele tem que ter... Né, o espaço ele tem que ter, se ele puder ter cheiro, música para compor numa loja é fundamental. Você
você vende o conjunto. Você tem que ter uma musiquinha, você tem que ter um cheiro, você tem que ter uma história ali para você se sentir bem. E eu Aqui é acredito uma... que isso pode se repetir, né, Newton, na casa das pessoas também. Por quê? A partir desse né? processo que a gente faz da produção, quando o cliente chega e ele sente realmente essa interação através de todos os sentidos, não cabe aqui hoje, é um assunto para uma outra live, né? Mas se a gente for trabalhar essa questão das emoções, das sensações, a gente não pode esquecer os sentidos. Gente, estudem isso, né? O design, é uma outra, vamos combinar uma outra live para falar Uma de outra design live, eu topo. o design afetivo, gente. Hoje isso daí também é um argumento fundamental, mas não vamos falar isso agora. Aqui é uma loja de luminárias. Muitas lives até, né? É uma loja de luminárias, todas as luminárias são importadas e super high-tech. Essa é como se fosse uma fenda no teto. É do Ingo Maurer essa luminária. E aí a demanda foi com um DW também. Newton, vamos aquecer essa loja. Essa loja é toda branca, a gente tem essa pegada muito moderna, mas a gente queria... Vamos acolher, vamos fazer uma coisa diferente. Aí eu peguei, já joguei um tapetão ali, cor de terra, com bucas em cima da mesa e chamei o Alexandre Rato, que é um grafiteiro aí de BH. Ele veio para São Paulo e fez essa Índia. Ele tem uma filha que se chama Violeta, e aí por isso todos os cabelos das Índias ele faz esse tom violeta. É muito bacana, tem um significado lindo. E aí a gente, junto com essa produção, a gente fez um vídeo de um making off que está no meu IGTV. E bombou isso aí também, todo mundo queria. É difícil você ter um grafite, né, um grafite de índio na sua casa. Nem todo mundo gosta, mas é uma cenografia para impactar, para chamar a atenção. E ficou muito bonito, tanto que se você não tivesse sinalizado para mim que era cenografia, eu poderia imaginar que seria uma casa. E outra coisa, a luminária, tá vendo? Olha, a luminária ela é complementar. Ela não invade o grafite não invade a luminária, eles se complementam. Então, sim, eu não tenho uma confusão visual. O erro, não sei, mas o deslize maior de muitos projetos que a gente vê é aquela competição de atenção. Então, eu tenho uma mesa incrível, eu tenho uma luminária incrível e um quadro incrível, um na frente do outro, sabe? Você não tem um espaço para você poder observar. Então, é isso. Não tem certo e errado, né? Tem algumas regrinhas aí que a gente tem que estar atento. Tem o que faz sentido, né, para cada um. E a gente pode passar agora para os projetos, as produções de casas? Vamos. Vamos. O nosso tempo está correndo, mas eu estou de olho aqui, vai dar tempo a gente falar tudo. Newton, tem muitas mensagens aqui de elogios para você, tá? Obrigado. Gente, eu estou olhando para a foto, eu não consigo ver, infelizmente, eu não consigo olhar as mensagens aqui. De vez em quando eu fico olhando para baixo aqui, mas a mensagem passa muito rápido. Mais perto, tentando ver. Aqui é o seguinte, eu separei algumas fotos que tem umas dicas importantes para a gente poder quebrar alguns tabus. Nesse projeto, o tapete, a gente sempre vende um tapete que ele tem que ocupar embaixo do sofá, aquela área externa, tá tudo certo. Só que isso não é uma regra. E se eu tiver um tapete com um desenho diferenciado como esse, que é da designer Fabiana Queiroga, e eu quiser pegar metade do sofá e poltrona e deixar o resto sem tapete? Às vezes a pessoa tem um cimento queimado lindo no piso, um piso de madeira incrível, e você não precisa cobrir aquilo tudo. Então você entra, sim, intencionalmente com um tapete menor, um desenho diferenciado, e você pega aquele ângulo. Você está chamando a atenção para isso que eu quero ver. Nesse momento, o curso de fotografia me ajudou muito. Eu tinha essa visão de que eu queria esse ângulo que eu estou vendo aqui. Mas aí o tapete não ia caber na sala inteira. Meu Deus, e agora? Gente, ousar, né? Vamos ousar, por favor. A coluna, inclusive, que eu escrevo para a Casa Vogue, use bem o que tem dessa semana. Dela também. Eu escrevo para a Casa Vogue, a coluna Use Bem o que se tem, e essa semana foi ousadias no decor. E aí, que a gente tem coragem, instigando as pessoas a terem coragem mesmo de fazer coisas em casa. Aí tinha até um comentário na Casa Vogue lá de alguém escrevendo assim: vocês são muito sem noção, não é coragem, é dinheiro que vocês têm que ter para fazer isso. Não é verdade. A pessoa que escreveu isso não leu o título da coluna, que é Use Bem o que se tem, com o que você tem em casa, de que maneira que você pode movimentar aquilo tudo de uma outra maneira mais ousada, entendeu? Então, o momento nosso de reflexão, como você disse, da gente entender o nosso bolso e o do cliente. Então, dá para a gente tirar aquela poltrona que está no quarto e trazer na sala, dá para aquela mesinha de cabeceira virar uma mesa lateral. O cliente ele se sente valorizado quando ele vê que as coisas que ele já tinha, algumas coisas podem ser movimentadas e elas vão ter uma outra função naquele projeto, junto de outras novas,
junto de outras mais baratas, junto de outras mais caras. Aí é o high-low, outro tema. E para outra live, quem sabe, gente? Vamos ter que fazer uma série de lives com o Newton aqui, na verdade. Aí é o high-low nos projetos de decoração, que é muito bacana. É muito bacana também a gente falar de high-low, é muito legal. Já tem um tema também desse, bem legal de palestra, que é muito bacana. Vai lá. Porque, na verdade, não existe, como você falou, o certo e o errado. Existem algumas regras que norteiam o nosso trabalho, mas o mais importante é a gente avaliar o sentido que faz. Faz sentido ter essa peça aqui? Faz sentido ter uma peça de um design renomado? Se ele não conversa comigo, se essa peça não me traz nenhuma emoção, né? Porque o mais importante da decoração, do interiores, é que tenha essa relação com as pessoas, né? Vocês viram que os meus projetos, eles são bem... Tem cor, né? Ou cor na parede, tem cor de alguma maneira. Eu sou colorido. Não é fácil vender cor no Brasil. Eu vou pular uma foto para achar uma com cor aqui, para você falar. Essa aí. Tá bem? Essa é perfeita. As pessoas têm medo de cor. Então, você não vende cor porque ela é bonita ou feia, gente. Vocês vendem cor quando vocês dão uma função para essa cor. Que cenário, que história que você quer criar. Que viagem essa pessoa fez que ela gostou? Nossa, ele ia muito para Nova York. Nossa, ele tinha uma história muito grande. Adorava esses filmes, referências, livros, coisas de cabaré, de coisas assim. Então eu falei assim, bom, por que não então a gente criar uma história uma coisa mais clubber, então, sabe? Vamos de berinjela, vamos de azul, vamos de um pink para arrematar ali em cima, com uma mesa branca mais clara, cadeiras vazadas, as cadeiras têm uma carinha aí de anos 50. Então, é uma história. Quando você olha lá, tem uma escultura lá no fundo. Então, o espelho dá mais amplitude, joga um pouco tudo, rebate tudo que você está fazendo sem excessos. Aí você consegue criar um pouco aquela atmosfera de drama que os clientes buscam às vezes, entendeu? Isso é bacana. Tá muito lindo esse projeto. Interessante o uso do espelho aqui, porque ele deu aquela continuidade, ele duplicou o ambiente, mas ele deu um reflexo bacana, né? Que é um outro cuidado que a gente tem sempre que ter quando a gente usa espelhos, né? Eu vou investir num pendente desse de design assinado, que tem um valor considerável. Eu não posso jogar um pendente desse na frente de um monte de prateleira de livro. Senão eu olho ou para os livros ou para o pendente. Então eu vou valorizar, vou jogar um espelho que ele vai ficar ali, aquela área dele, ele está em cima da mesa e acabou, entendeu? Mas eu tenho uma moldura, a estante ali, ó, a cristaleira, ela vira uma moldura para o cenário que eu estou criando, na verdade. Eu imagino um quadro aqui. O pessoal está comentando aqui, tem muita gente aqui falando que gosta de cor. Tem uma pergunta uma pergunta sobre o nome do grafiteiro de BH que você falou, Newton. Alexandre Rato. Alexandre Rato. Dá uma olhada no Instagram dele, gente. Ele é incrível, é uma pessoa boa, ele é um cara muito bacana. E o trabalho que ele faz é muito legal. Até a Laura comentou, a Laura é da BD aqui em Minas, e ela comentou que em Minas é muito difícil inserir cor, né? Mas eu acredito que depois dessa fase que a gente está passando, a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais os ambientes de uma outra forma, né? Porque para muitos clientes a casa era só um lugar de respiro, de vir aqui para descansar, guardar as minhas coisas, e eu ficava a maior parte do tempo na rua. E hoje que as pessoas estão vivendo mais em casa, eu imagino que elas também vão querer aproveitar mais esse tempo, né? Estão me perguntando aqui, por que as pessoas, na minha opinião, por que as pessoas têm medo de cor? Porque falta, gente, garimpo. Às vezes, a nossa lição de casa, nós somos os vendedores de cores. Tem a palestra desse ano, do ano passado, até o ano passado era A Vida Se Completa com Histórias. Esse ano, o nome da palestra é O Vendedor de Cores. Nós somos esses vendedores. Falta argumento. A gente tem que argumentar. As pessoas, elas têm medo porque elas estão numa zona de conforto. É difícil convencer as pessoas. Aquilo que eu falei, é difícil convencer as pessoas de colorir as suas casas. É muito mais complicado você colocar um papel de parede. Entendeu? Que você tem que esperar, ele é mais caro, tem encomenda, do que você passar uma tinta ali, pelo amor de Deus, não gostou? Muda. Outra coisa, lugares que você vai pintar. Não precisa colorir a casa da pessoa logo de cara, ela tem que se acostumar. No fundo de um corredor, num lavabo, num hall de entrada, numa parede grande onde você vai colocar vários quadros. Aquela tinta ela vai servir como um passe-partout para os quadros. Então a gente tem que interagir o que a gente está criando com a cor na parede, entendeu? É mais ou menos por aí. É um trabalho que tem que ser feito, mas nós somos os vendedores de cor.
Eu concordo com você, Nilton. E aí você falou uma coisa super interessante para nós, que nós, eu digo de uma forma geral, o mercado que às vezes fica questionando muito a ausência do cliente ou a falta de valorização do cliente, porque fica aqui também uma reflexão. Muitas vezes o cliente está enxergando de contratar o design de interiores somente para desenhar aquilo que ele sonhou. Então, na verdade, o nosso papel é muito além disso. Cabe a nós mostrar para o cliente aspectos que ele não tinha pensado e trabalhar isso na nossa comunicação para que o cliente também enxergue uma importância do nosso papel como designer, né? Gente, se o cliente veio procurar vocês, ele já deu uma informação importante. Eu não sei fazer. Outra informação importante. Se eu vim até você é porque eu já pesquisei o seu trabalho e me identifico com o que você faz. Então, você tem que ter confiança. Ele que veio atrás de você. Não é uma questão de arrogância, de orgulho, nada disso, não. Ele veio atrás de você. O que você disser para ele, se você tiver embasado, se você tiver argumentos, ele vai comprar a sua ideia. Entendeu? É isso. É importante. Vou mostrar Vamos mais lá. um aqui. Aí esse eu Eu me adoro senti esse em projeto. casa. Esse projeto foi no Rio de Janeiro, em Ipanema, sem cores na parede. Newton, não queremos cor na parede, não gosto. A gente quer ser mais neutro. Mas vamos entrar com uma corzinha aqui a colar. Gente, olha esse tapete, pelo amor de Deus. Se eu coloco ali só esse quadro, essas almofadas, a composição... Quadro e almofada, eu estou numa zona de conforto, concorda? Olha lá, olha as almofadas, está tudo ali tom sobre tom, verde, amarelo, que lindo. Aí você vem com um tapetão desse, pá! Mata no peito. Eu adorei. Eu tenho uma tendência, mas eu tive outro dia falando numa live assim, dessa tendência, um pezinho lá no maximalismo, né? Eu também eu tenho que controlar um pouco isso, porque eu gosto bem. E a gente tem que testar, gente. A gente também está entendendo a história ali. Não tem como. Desde o início, eu olhei para aquilo e pensei, nossa, vou colocar um tapete geométrico. Não. Pega 3, 4 tapetes, coloca ali. Você tem que sentir na hora se de fato, se aquilo te convenceu. Eu levei uns 4 tapetes, coloquei um mais básico, achei que ficou chato. Outro. Depois, quando eu coloquei esse, eu falei, cara, quer saber? Isso aqui funcionou super. Eu achei que ficou super legal. Deu um levante em tudo que eu fiz em cima. Já aconteceu comigo, uma cliente que não gostava de cor. Eu acredito que esse foi meu primeiro projeto de interiores, de apartamento completo, há bastante tempo. E eu levei uns 3 tapetes para casa dela. Um dos tapetes era um tom terroso. E ela até assustou, ela falou assim, Érica, eu não gosto muito de cor. Eu falei, vamos experimentar. E era um quarto de TV, né, que a gente transformou no home. E na hora que colocou lá o tapete, ela falou, fica, não leva mais embora. Não deixou nem experimentar o último. Verdade. E daí, essa cliente abriu o olhar para a cor. E começamos a pontuar cores em outros ambientes que não tínhamos utilizado, né? A casa é viva, então vamos devagar. Põe cor no lugar, deixa ele se acostumar com aquela cor. Mostra para ele que faz sentido aquilo que você fez. E aí dá mais um passo, entendeu? Às vezes cor na parede, às vezes cor no quadro, às vezes na almofada. Acessórios que possam ser substituídos a qualquer momento, né? Então, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho desses detalhes, assim, compor mesa de centro. Quando eu falo sobre produção, é uma das coisas que as pessoas me perguntam, o que colocar numa mesa de centro? Né? Já que nós estamos falando de produção, dá umas dicas aí. Vamos supor, aí é o que eu digo. Primeiro, vamos começar pela mesa de centro. Se você colocou um tapete incrível, gente, para que você vai colocar uma mesa de madeira ou de laca, uma mesa fechada? Então, põe uma mesa leve, de desenho leve, como essa, por exemplo. Você viu que ela tem um contorninho dela de madeira, muito fino, e ela é toda no vidro. Entendeu? Toda no vidro. Super leve. E aí você... então, tipo, o tapete está dizendo... se você tem uma informação do tapete, não vamos competir de novo. Então, a mesa, ela tá leve. O que eu colocar nessa mesa vai andando, vai fluindo. Se o quadro... se eu eleger, nesse caso aqui, é amarelo esverdeado. Então, eu venho caminhando. Olha lá, a madeira da cadeira, o couro da cadeira, aquela peça de cobre, o desenho da madeira, os tons que estão nas almofadas, tá vendo? Eu vou vindo de um tom de madeira, passo pelo marrom, cobre e vou clareando o amarelo até chegar no quadro. É mais ou menos essa história que você tem que criar. Então, eu não tenho apenas um tom de amarelo, eu tenho amarelos, eu tenho verdes, sabe?
Eu não preciso entulhar uma mesa de coisa. Se ela tem 2 andares, vidro em cima e embaixo, olhando de cima eu tenho que enxergar o que tem embaixo. Eu não posso ter um livro em cima que tampa o que tem embaixo, sabe? São coisas de... É muita percepção, né? E aí depois... o do olhar, né? Que a gente falou lá no começo. E aí depois tá bom. Aí eu tenho isso tudo harmonizado. Aí eu preciso de flores. Flores, elas, né, dão uma vida na história. Então eu vou colocar então um arranjo de flores amarelas e verdes. Não! Não, aí eu vou colocar a flor vermelha para ver uma renântera, que é uma flor delicada. A minha decoração, ela ficou delicada. Os tons tão suaves, então eu vou colocar uma flor suave. E aí depois eu pego um outro livro vermelho, vai lá em cima e conto uma história vermelha, dando continuidade para essa flor, que também tem um detalhe vermelho naquele vaso do lado do sofá. Então a flor, ela não está sozinha vermelha ali. De novo, eu tenho pingos de cor mais intensa. A cor mais intensa, ela vem nos detalhes depois, só a cereja no bolo, literalmente. Só para você poder ir finalizando o que você fez com destaques para o olhar. Você tirou as palavras da minha boca. É a cereja do bolo, que é a produção. Ela vem exatamente para amarrar todos os itens, né, que a gente está colocando ali no projeto do cliente. Vou passar para mais uma, tá, Newton? Vamos. Aí, aqui é um canto de leitura. Fiquei aqui um pouquinho na frente, pena. Aqui é um canto de leitura, então a gente tem esse balcão, né? Porque era um canto de leitura, mas ela não queria uma estante. Então ela queria que tudo ficasse fechado. Ela não gostava muito de livros e coisas. Então os livros, os CDs, todos eles ficam dentro desse móvel. Ela preferia fechado. O que eu fiz? Eu peguei um quadro mais ou menos do tamanho do móvel. Exatamente o tamanho do móvel, para poder emoldurar. Então eu aumento esse móvel com o quadro. E a produção que eu faço em cima dele, eu interajo com o quadro. A posição daqueles 2 vasos de Murano, eles estão ali, tá vendo? Ó, terminou aquela linha preta do quadro, aí eu tenho o espaço dos vasos, depois eu tenho a minha bandeja de taças, que os tons das taças também estão ali pelos quadros, pelos tons do quadro. Aí, sabe, é muito intuitivo, gente, é muito louco. É o treino do olhar, eu sempre falo isso. Produção é treinar o olhar, é experimentar, né? Até mandar um beijo para a Silvana, nossa presidente, que está aqui assistindo a gente. Beijo, Silvana. Beijo, Sil. O amarelo, olha só, o amarelo está no cesto, está no quadro, o vermelho está na almofada, ele está também num detalhe do quadro, o verde está na taça, está na mesa. Então eu tenho muitas cores, mas elas se repetem. Isso é uma estratégia para você poder ter uma harmonia. Você elegeu a paleta, quais cores serão as principais e quais serão de destaque. Você tem que repetir, essa cor ela tem que se encontrar em detalhes diferentes, em áreas diferentes, para você poder entender o conjunto. É muito bacana numa produção. Eu amo. Vou mostrando, vou passando, dando uma acelerada aqui, tá, Newton? Tá. O tempo passa muito rápido, infelizmente. Uma hora essa live cai, tá? A gente vai desligar o telefone na cara de todo mundo aqui em uma hora. Não, tô de olho, pode aqui, isso é um hall de entrada, aqui que a gente fez, tem esse tapete grande, é uma área de passagem. Isso aí até saiu agora na Casa Vogue no domingo. Eu coloquei essas 2 fotos também, a mesma folha da foto, isso também dá verdade, dá profundidade. A mesma folha da foto tá no vaso que você fez o arranjo. Então não tem excessos. Eu tenho um aparador, cestos e os quadros, tá vendo? Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho volume. Eu tenho aquele cesto ali embaixo que está caído. Eu gosto muito dessa desordem. Eu tenho uma almofada dentro do cesto ali do lado. O vaso ele está mais jogado para o canto. Esse cinza no fundo ele contrasta com o verde das folhas. Então, se eu colocasse uma parede verde, eu ia matar o quadro. Se eu colocasse uma parede de terracota, eu ia matar o tapete e o móvel. Então eu coloquei um cinza, que ele sustenta a produção, dando destaque, sem roubar a atenção do que tem que ser feito ali, do que eu quero mostrar. É uma área de passagem rápida, eu não vou ficar muito tempo nesse hall. Eu passei por ele, mas ele tem que me impactar nesse momento rápido de passagem. E falta uma pergunta que alguém fez lá atrás. Cenografia é diferente de residência? Estamos aí com um exemplo muito claro, né, Newton? Que poderia ser um cenário, talvez, ou um espaço numa loja. Eu vou passando aqui, só para te avisar, nós temos mais 10 minutos. Isso. A cenografia, gente, você vai ousar um pouco mais. A ideia é que a loja, cada vez mais, tenha cara de casa. Entendeu? Para que o cliente ele entenda
aquele sofá, aquele móvel, aquele quadro na casa dele. Não tem por que a gente também ficar usando muito, mas sempre você vai dar um peso maior na cenografia em cor, em intensidade, em quantidade, porque ali você tem uma questão comercial. Quanto mais itens você puder colocar numa cenografia, melhor. Por exemplo, aquele hall de entrada anterior, ele está vazio, né? Um hall de entrada é vazio. Se ele fosse uma cenografia, eu ia ter que ter mais objetos, eu ia ter que ter uma outra produção para que eu possa expor mais produtos da loja que possam ser vendidos. Essa é a intenção da cenografia. A cenografia ela tem uma finalidade comercial. Eu quero vender o que eu estou mostrando. Já na residência, eu já vendi, eu quero usufruir de tudo aquilo. Não tem nada à toa. Tudo tem uma função estética ou funcional, mas tudo está ali por alguma razão, tá? Tem um propósito, né, Newton? Tem um propósito. Aqui também, no final dessa mesa, um móvel vintage. A gente pintou, a gente recuperou esse móvel de um brechó. É um móvel lindo. Ele, na verdade, ele é um arquivo. E eu achei ele lindo e transformei ele num buffet. Essa luminária que interage para fora dele também, eu acho que já quebra um pouco aquela coisa óbvia, né? Eu jogo ela para fora dele e o quadro não está na parede, está apoiado em cima, porque ele já é um móvel alto. Então eu posso tranquilamente apoiar e colocar outros livros, coisas na frente do quadro para que ele não avance para frente. Então eu tenho esse apoio, esse suporte. E as cores aí estão tanto no móvel quanto dentro dele. Olha só quanta cor ali dentro. Uhum. Muito lindo. Vou passando aqui para mais um. Ah, pena esse aqui, eu fiquei na frente, também tem uma coleção. Essas fotos, gente, todas essas fotos estão no meu Instagram. Se vocês puderem olhar lá depois, está tudo lá. Esse daí é um estúdio pequenininho. Aí a cor é uma função importante. É um casal que veio do Rio de Janeiro para São Paulo e eles queriam ter uma referência carioca. Então a gente pensa, nossa, vamos colocar ali então um tapete da calçada de Copacabana e um quadro do Corcovado e eles vão ficar felizes. Não, poxa, vamos pensar, Rio de Janeiro, céu e mar, laranja, amarelo e azul, né? Então o azul, eu busquei um azul mais acinzentado, né, para não cansar. E o laranja, ele está nos itens que são removíveis, na colcha, na almofada. Cansou desse laranja, eu posso trocar naturalmente e trazer uma outra coisa. A atmosfera tá, a carioca está ali, eu tenho uma descontração do fusquinha, fotos de praia, fotos de pôr do sol. E o mais importante, a cor aqui, veja só, eu não coloquei o azul só porque o céu é azul. Eu coloquei o azul na função de delimitar, onde termina o quarto e começa a sala de estar. Então, né, no passado, a gente já usou, a gente usa muito espelho também, mas por que não a cor como aliada na função de dividir ambientes? Sim. Né? Perfeito. Mais um aí, com bastante cor. Essa é a minha casa, essa sala é na minha casa. Eu amo rosa, então tá aí. O pessoal fala, mas rosa de menina, azul de menino, aquela coisa estranha, né? Não é, gente. Se você olhar, o rosa, ele vem do terroso, dos tons terrosos. Então, você tem lá, né, do terroso, você tira um rosa. Depende do tom do rosa que você busca. Ele pode ser muito intenso ou ele pode ser muito interessante também. Então, aqui a gente tem justamente a minha parede. Eu que falo tanto de cores, por que eu não pintei a parede? Porque eu já tenho a informação. Eu não quero roubar a atenção da obra de arte, eu não quero roubar a atenção das poltronas também, que já estão ali compondo. Então, a parede, ela é coadjuvante nesse caso, né? Então, eu tenho um quadro e tenho poltronas trazendo a informação de cor para o meu ambiente. O sofá ele é meio esverdeado também, o amarelo está no livro, que está ali na flor, que está no detalhe. Então, é a mesma história de sempre. Se você parar para pensar, os argumentos sempre serão os mesmos de repetição de cores e referências, independente do ambiente. Passando, nós temos mais 2 fotos aí e mais 5 minutos. Tá. Aqui é um exemplo bom que eu falei, uma cor intensa, uma parede que vai receber quadros. Por quê? Se eu olho somente essa parede verde, eu levo um susto, mas depois que eu coloco a escrivaninha, a luminária e posiciono todos os quadros, esse verde, gente, ele tem ele vai para um segundo plano. Ele vira um passepartout entre esses quadros, ele perde força, mas ele é muito importante porque ele complementa o entorno, né? Então é mais ou menos por aí, é uma outra solução também de vocês acharem a cor. E depois que colocou o quadro, olha esses galinhos, que coisa mais linda, eu sou daqueles que fica procurando, sabe, assim, sai com uma coisinha na mão, acho querendo achar o lugar de onde colocar. Esses galinhos também são da Fabiana, Fabiana Queiroga, e depois que eu coloquei os quadros na parede, eu achei que ele deu um movimento, sabe, ficou uma coisa mais improvável mesmo, né? Um detalhe que faz a diferença.
Aí eu vi esse post ontem, ontem ou hoje, no seu perfil. Foi ontem. E Foi achei ontem, incrível. inclusive, que Foi eu falo ontem. da distância dos quadros. Quer colocar quadro na parede, não sabe como? Respeite a distância entre eles, tanto na vertical quanto na horizontal, e não tem erro. Não fica preso só naquele retângulo externo ou no tamanho da parede. Vai na distância entre eles, você vai abrindo o desenho na parede, dá muito mais autonomia. É bem bacana essa regra. Não é absoluta, mas é uma que pode funcionar. Olha, mais uma boa dica aí do Newton. E é interessante porque também, apesar de você utilizar e encaixar o cantinho para todos esses Ó o elementos, né? Saulo. Saudade, Ainda Saulo. tá. É. Olá! E você também deixou uma área de respiro para que o verde também fizesse a sua função ali no ambiente, né, É, Newton? exato. É importante. Tudo tem o seu papel. Vou mostrar Vamos para a mais um última? pouquinho aqui. Vamos para a última. É isso. Essa aí é uma sala mais ampla também, que eu tenho a madeira na parede. E aí ela queria aquecer, porque é um apartamento muito amplo. É que você está atrapalhando a gente aqui hoje, viu, Érica? Aí, ó, você está atrapalhando nesse lugar. Aí a gente podia ter um lugar aqui, ó, para E arrastar eu você para lá e tentei para cá. formatar, eu tentei formatar as fotos, mas elas estavam em horizontal, ficou mais difícil, senão ficava muito pequenininha. Então aqui a gente tem esse quadro que tem ali um pôr do sol, né? É uma história de uma linha de cores. As almofadas também nos tons alaranjados. De novo a mesa de centro de vidro para não pesar. Coloquei uma cesta de palha embaixo dessa mesa para a gente poder continuar a história do aquecer, né? Para fazer sentido o laranja. Então eu estou buscando esse laranja no Nordeste. Então eu trago cestaria para o entorno, eu trago cipó, eu trago fibras naturais também para a gente poder amarrar e não virar uma coisa urbana. Se eu quero aquecer, eu não posso ser tão urbano, né? Então, por isso eu tenho que usar o laranja como pôr do sol e não como uma cor vibrante. E também traz esse elemento feito à mão, né? Que cada É, vez mais traz esse lado da casa com cara de casa, né? O que é feito à exato. mão, o desapego do perfeito, né? Newton, e a gente está encaminhando aqui para os nossos 2 últimos minutos. Eu queria te perguntar, você quer fazer alguma consideração, quer fazer alguma complementação de tudo que você falou aqui com a gente? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, as perguntas que vocês jogaram aqui que eu não consegui responder, manda no meu direct, eu vou responder todos vocês. Agradeço É, de coração a oportunidade de novo de estar aqui com a ABD. Vejam lá no YouTube as dicas todas da ABD que a gente gravou na websérie. Todas elas estão no YouTube, estão também no meu IGTV e no IGTV da ABD. Os episódios todos da ABD lá, tá bem bacana que a gente fez. E é isso. Leiam minha coluna, acompanhem, sigam-me nas redes sociais. É isso. Ô, Newton, eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção, compartilhar tanto conhecimento valioso, né, com a gente. Fica aqui o convite para você voltar, né, mais vezes para esse espaço que é a sua casa também. Obrigado, Obrigada obrigado, a gente. todos que acompanharam a gente aqui nesse tempo. E eu vou ter que encerrar. Vamos ter outra live aqui. Vamos ter outra live ainda agora no dia 13. Anotem aí, acompanhem lá nos meus stories. No dia 13 e no dia 28, também com a ABD. Então acompanhem que daí quem perdeu alguma coisa hoje, a gente vai falar mais 2 vezes esse mês. Ótimo. Então, Tá bom? obrigada, gente. Obrigada, Newton. Um beijo grande, pessoal. Obrigado, tchau.